Chegou a hora de Douglas Costa estrear com a camisa do Fluminense. Tem todos os detalhes de reforço quando ele chega para assinar com o Flu. Sem enrolação aqui na Central Fluminense, deixe o seu like, ative as notificações porque você vai nos ajudar bastante. Vambora que a vinheta já tá tocando pra gente começar com as informações do Fluminense. Bora começar falando de Douglas Costa, torcedor tricolor. Chegou a hora de Douglas Costa estrear com a camisa do Fluminense e será diante de um Maracanã cheio, a gente pode considerar assim. Já são mais de 20 mil ingressos vendidos para Fluminense e Sampaio Corrêa pela 7ª rodada do Campeonato Carioca nesta quinta-feira. Torcida tricolor ficou sabendo agora, hoje, saiu essa notícia quase agora, né? Poucas horas de que o Douglas Costa vai estrear. E essa informação, claro, que inflama o torcedor tricolor para buscar ingressos e acompanhar a estreia do craque com a camisa do Fluminense. Essa informação dos ingressos é do GE e também sobre a informação do Douglas Costa, lógico, deixar os créditos aqui, informação do Vitor Lessa. Então vamos lá para os detalhes dessa estreia do Douglas Costa com a camisa do Fluminense. Ele vai ser relacionado, não será titular. Ele deve começar no banco de reservas caso não ocorra nenhum problema de última hora. Também será a primeira partida de Renato Augusto com a camisa tricolor no estádio. O Fluminense deve repetir, segundo o GE, informação deles, o mesmo time que ganhou do Bangu, né, quando os titulares retornaram por 4-1. E tem a possibilidade do Samuel Xavier definitivamente estrear e começar a temporada com a camisa do Fluminense, mas ainda não é uma certeza. Essa do Samuel Xavier, Central Fluminense vai apurar e tentar trazer no vídeo à noite para vocês. Quero perguntar a quem está acompanhando esse vídeo, tá com expectativa boa sobre Douglas Costa? Deixa aí o seu comentário porque vai ser muito importante. Vamos debater aí sobre Douglas Costa. Vamos seguir com as informações aqui porque tem muita coisa para falar aqui. Mais uma informação importante relacionada ao Fluminense, porque o Flu avançou para ter Marquinhos do Arsenal e aguarda o fim do pré-olímpico para assinar. Essa informação também é do GE. Tá? O Flu só dará a negociação como certa quando o vínculo estiver assinado. Caso não ocorra nenhuma mudança, o atacante chegará ao clube por empréstimo com uma opção de compra. A tendência é que o Marquinhos vá para a Europa resolver assuntos burocráticos após o fim do pré-olímpico e retorne ao Brasil para assinar com o Fluminense. O Flu pagará uma compensação financeira ao Arsenal pelo empréstimo. O valor ainda não foi divulgado, então o Fluminense está bem próxima desse acerto com o Marquinhos. Há o acerto verbal, né? Aquela coisa de acerto de boca, mas nada assinado ainda. O Fluminense só vai, né, dar como certo, anunciar realmente quando estiver com tudo assinado, porque a gente já viu o que acontece no futebol, é jogador anunciado e não tem nada assinado e depois dá errado, aí vira chacota. O Fluminense faz tudo conforme o script, né? Não pode falhar nesse sentido. Marquinhos está disputando o pré-olímpico. Infelizmente, a seleção brasileira está muito mal nesse pré-olímpico. Ele é o camisa 10, atuou por alguns jogos. Assim, surgiu muito bem no São Paulo, né? Foi um relâmpago, mesmo o apelido dele é Relâmpago Marquinhos. Mas depois que ele sai do São Paulo, ele ainda não conseguiu engrenar na sua carreira. O Fluminense é um time que ele vai buscar se afirmar e tomara que ele consiga se encontrar aqui no Fluminense, porque pode ser uma excelente opção para jogar pelos lados do campo, pode jogar por dentro também, mas a velocidade realmente é o seu forte como jogador, tá certo? Então o Fluminense avançou, tá, galera? Nessas negociações e caminhou esse empréstimo no Marquinhos. Tem que ver os valores do empréstimo
E também, cara, eu sempre fico curioso com esses valores de opção de compra, porque, cara, às vezes botam uma opção de compra muito acima do que o clube pode pagar. Por exemplo, a opção de compra do Marrone era alta, do Léo Fernandes era quase 40 milhões. Aí vira meio que uma perda de tempo. Pô, se o Marquinhos arrebentar no Fluminense, sei lá, o Fluminense teria que pagar 10 milhões de euros. Cara, é praticamente impossível hoje o Fluminense ter 10 milhões de euros para pagar num atleta. Eu sempre fico curioso, mas quase nunca é revelado esse valor da opção de compra de jogadores quando vem por um empréstimo. Mas tá aí essa informação, Marquinhos deve ser jogador do Fluminense depois do pré-olímpico. Seguimos aqui com as informações do Fluminense, tem muita coisa para falar ainda. Cara, essa é a hora que eu adoro aqui na Central Fluminense, porque é o momento do abraço, de mandar, né, um abraço pra galera que tá sempre comentando aqui, pedindo um alô nos vídeos. Um abraço pro Alfredo de Angra dos Reis, pro José Carlos de Morro do Chapéu na Bahia, pro Timóteo Rodrigues Marabá, Pará, Thierry Torres de Santo Antônio de Jesus na Bahia, Luiz Carlos de Belford Roxo aqui no Rio, pro Zé das Redes de Remanso na Bahia, pro Vanderlei da Mata de Petrópolis e pro Reginaldo Eduardo de Conceição de Macabu aqui no Rio de Janeiro. Valeu demais, galera. Quer que a gente mande um abraço para você em vídeo? Comenta agora da onde que tá assistindo a Central Fluminense. Comente já sobre as informações e deixe o seu like, porque você vai ajudar demais o nosso canal, seu like, ativar todas as notificações para você não perder nada. Vem com a Central Fluminense, venha fazer parte da família Central. Então vamos seguir com as informações do Fluminense e ainda tem mais curiosidades e notícias exclusivas, a gente pode dizer sim, sobre um jogador que o Fluminense tentou no mês passado. Vou falar aqui de 2 reforços que o Fluminense poderá ganhar para o clássico contra o Vasco. Detalhe 1, esse clássico contra o Vasco é somente na semana que vem, tá? O Fluminense joga amanhã contra o Sampaio Corrêa, 9h30 da noite no Maracanã, e depois só atua na outra quarta de cinzas após o Carnaval. No final de semana não terá jogos do Campeonato do Rio de Janeiro por conta do Carnaval. O Fluminense só volta no clássico contra o Vasco pela 8ª rodada do Campeonato Carioca e poderá ter Alexander e John Kennedy retornando da seleção brasileira depois do torneio pré-olímpico. O Alexander chegou a fazer um golaço contra a Venezuela, jogo que o Brasil perdeu. O John Kennedy também teve participação interessante no volume ofensivo da seleção brasileira, apesar de um pré-olímpico ruim da seleção. Aí tem que entender um contexto tático, técnico, né, do treinador da seleção também, mas é grande a possibilidade de estarem à disposição desse Fernando Diniz, que está na sua tela, e ficar à disposição do time do Fluminense. E a gente fala, né, das grandes opções que o Flu tem para 2024, e esses dois a gente conta e muito. John Kennedy, a gente tem que ver se o Fernando Diniz está pensando nele como titular, se vai tentar encaixar um 4-4-2, encaixar 2 atacantes dele junto com o Cano. O Alexander também é sempre cotado aí. Se for Alexander do primeiro semestre, ele é titular do Fluminense, hein? Isso é importante a gente trazer aqui. O Martinelli também termina muito bem. É uma disputa de alto nível, gente. O importante é isso. Quem ganha com isso é o Fluminense. Então o Fluminense pode ter esses 2 reforços para enfrentar o Vasco. A nível de elenco é muito bom a volta desses 2 jogadores, principalmente do John Kennedy. O seu faro de gol ajude muito o Fluminense e vai ajudar nas competições que a gente disputar em 2024. Então vamos seguindo aqui, porque tem muito mais notícia para você nesse vídeo. Gente, essa entrevista de Felipe Andrade para o GE me surpreendeu de uma forma... Não, assim, eu não sei se é positivo ou negativo. Eu vou trazer a declaração dele, porque foi muito engraçado dele falando sobre atuar como volante. Vamos abrir aspas para o Felipe Andrade e eu vou comentar em cima disso.
Abre aspas, eu subi como zagueiro e o Diniz também revezava de lateral na direita e também na esquerda. Falava para eu me adaptar. Como volante, o Marcão e o Cadu que optaram por me colocar. Me colocaram na pré-temporada para eu pegar mais ritmo e conversaram comigo. No começo tive dificuldade, mas fui pegando. Acho que me saí bem nas duas funções. Tenho mais dificuldades como volante, por ter pouco treino. É algo novo para mim, mas eu vou pegando, e ele complementou. De zagueiro estou mais acostumado, é mais fácil. Tenho a sensação que joguei bem, mas é só o começo. Tenho que manter a humildade, pés no chão, continuar trabalhando, vai ser consequência do trabalho. Tenho muito que melhorar e vou buscar isso. Cara, essa declaração dele ter dificuldade como volante é engraçado, porque ele está sendo elogiado por ir bem como volante, que é algo que surpreendeu toda a torcida do Fluminense, e ele meio que admite isso, né? Nem o Felipe Andrade sabia que ele poderia render bem de volante, né? Ele acabou de falar nessa entrevista que o Marcão e o Cadu optaram por escalar ele como volante, algo que ele não tinha atuado ainda e que ele ainda tá pegando esse ritmo, né, essa função, se adaptando, porque é difícil, né, o cara jogou a vida toda como zagueiro e colocam ele para atuar no meio campo, e vamos combinar, gente, no futebol de hoje, principalmente, uma coisa é você atuar como zagueiro, outra coisa é você atuar como um meio campista. Hoje é chamado de todo campista, que o jogador do meio tem que atacar e tem que voltar no mesmo ritmo, num ritmo forte. Mas eu considero positivo essa passagem do Felipe Andrade como volante, né, nesse time alternativo, nesse início de temporada do Fluminense, mas ele fala, aí é a palavra do jogador, né, ele tá mais acostumado como zagueiro, mas ele quer jogar, amigo, ele tá naquela declaração de jogador que quer atuar, que quer jogar, e aonde colocar ele vai tentar dar o seu melhor. Eu só achei muito curioso, e é sempre bom a gente ouvir o jogador falando, né? O próprio Terãs também deu declaração ontem em coletiva que ele não é um meio armador igual o Ganso, igual o Renato Augusto, é um meio atacante, um cara para jogar atrás do centroavante, mais próximo da área, até pra gente saber da característica do atleta. O atleta, né? Nada melhor, às vezes o atleta realmente, ele nem sabe onde que ele pode render melhor. Mas, né, a experiência vivida, os jogadores sabem onde que rendem melhor, né? Pela prática que eles têm. Então, Felipe Andrade, assim, nos traz como informação de que realmente essa opção dele virar volante foi feito na pré-temporada com o Marcão e o Cadu, que eram os treinadores aí do Fluminense nessa equipe alternativa. Vambora, que tem curiosidade que eu quero trazer, informação que a Central conseguiu. Vamos lá? Gente, é só a nível de curiosidade para você, torcedor tricolor, e até uma forma de premiar você que está sempre acompanhando a Central Fluminense. Há um mês atrás, eu fui redundante aqui, há um mês, o Fluminense tentou contratar o Di Maria, o empresário quis trazê-lo para o Fluminense, mas o jogador não quis naquele momento vir para o Brasil. Não sei se ele deseja jogar no Rosário Central, se as informações extraoficiais estão realmente certeiras de que ele quer sair da Europa direto para o Rosário Central. Fato é que a Central Fluminense recebeu essa info e, claro, a gente foi pego de surpresa, porque também depois saiu uma informação, se eu não me engano, do Diário Olé, né, que o Di Maria tinha recusado duas equipes do Brasil, Grêmio e Fluminense. Essa informação procedia na época, realmente o Fluminense quis ir atrás do Di Maria. E a outra curiosidade é Rames Rodrigues rescindindo com São Paulo. O meia pediu para sair, notícia que acabou de sair aí no noticiário brasileiro. Aí fica a pergunta, tem vaga no Fluminense? Você enxerga Rames Rodrigues jogando no Fluminense? Ele tem toda a característica que o Fernando Diniz gosta, mas será que é uma posição que o Fluminense deveria ir atrás? Opção de mercado, está disponível aí, não cabe a mim julgar se tem que contratar ou não. Deixe seu comentário, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, um abraço a todos os tricolores, tamo junto.